Você conhece a história dos museus? A origem dos museus pode ser considerada há muito, muito tempo atrás. A palavra museion era o nome de um templo das 9 musas, filhas de Zeus, deus do poder, com a Mnemosine, a deusa da memória. As 9 musas eram conhecidas como musas da astronomia e ciência, da poesia épica, da poesia de amor, da história, da música e prazer, da tragédia, do canto sacro, da comédia e alegria e da dança. Em outras histórias da origem do museu, contam-se que no século II a.C., a palavra museu foi usada para definir um conjunto de edifícios construídos por Ptolomeu Filadelfo, em seu palácio de Alexandria. O complexo de edifícios era composto com a famosa Biblioteca de Alexandria, um anfiteatro, um observatório, salas de trabalho e de estudo, um jardim botânico e uma coleção zoológica. Sobre o costume de colecionar obras de arte, os romanos são os mais conhecidos. A partir dos saques de Siracusa e de Corinto, os romanos encheram os templos de Roma com objetos de arte grego. Pompeu, Cícero e Júlio César gabavam-se de suas coleções pessoais. Algumas coleções, também conhecidas como tesouros, fazem parte da história da Igreja, com seus tesouros eclesiásticos, e da história dos impérios, com seus tesouros reais dos palácios. Com o passar do tempo, outros colecionadores com maiores poderes econômicos tinham a possibilidade de criar as suas próprias coleções, em gabinetes de curiosidade. Apenas no século XIX que os museus se abrem definitivamente a todos os públicos. Entre 1823 a 1847, construiu-se o edifício do Museu Britânico em Londres, cuja arquitetura se inspira na Acrópole de Atenas. Essa imagem de fachada de museu se torna um símbolo da ideia de museu, sendo modificada no século XX com os arquitetos modernos. Muitos arquitetos modernos criaram diferentes soluções para uma nova experiência de museu. Por exemplo, foram criados museus com paredes de vidro, que permitem a visão da paisagem externa dentro do museu. Ou ainda, novas formas de visitar os museus. O Museu Guggenheim, construído em Nova York entre 1946 a 1959 por Frank Lloyd Wright, possui uma rampa em espiral, que sobe suavemente a partir de uma grande sala no andar térreo. Sua forma externa, que lembra uma concha caracol, mudou a configuração do panorama urbano de Nova York, em frente do Central Park. Os seus 6 andares, que permitem uma visita continuada, receberam grandes elogios e severas críticas. Uma delas é o fato de as paredes serem curvas, não permitindo uma correta colocação dos quadros. E outros críticos apontaram que a longa rampa seria uma repetição do longo corredor dos antigos museus. Por esse breve percurso na história dos museus, conseguimos perceber uma transformação na arquitetura e na utilização dos museus, de coleções particulares e exclusivas a templos e edifícios abertos. A ideia de público passou a ser considerada como população, as coleções com a ideia de patrimônio e os edifícios como um território. Existem variadas experiências em diversos países do mundo em que a população participa diretamente nos museus, seja criando museus, como também novas formas de existir na comunidade.